Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, verso 7. As cartas do Senhor Jesus, escritas às 7 igrejas da Ásia, trazem lições maravilhosas para nossas vidas como igreja do Senhor Jesus Cristo. São lições preciosas que precisam ser pensadas e repensadas para que nós possamos, como igreja, viver aquilo que é o autêntico cristianismo dentro dos ensinos do Senhor Jesus e obedecendo à vontade dele. Estas igrejas da Ásia são avaliadas, são exortadas, são repreendidas, mas também são encorajadas pelo Senhor e recebem dele a declaração da graça e do amor que ele tem para com a sua amada noiva, a saber, a igreja. E a frase mais comum que nós vemos no contexto dessas cartas escritas pelo Senhor Jesus é: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja não pode desconhecer deliberadamente a orientação e os conselhos do Senhor, porque ele se preocupa com a igreja e ele quer abençoar a sua igreja, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das lutas. Algumas lições preciosas estão aqui e nós vamos compartilhá-las com você, na esperança de que essas lições possam ajudar você, como igreja, a viver esses tempos de conturbação que temos vivido nesses últimos anos. A primeira lição é a lição de que a igreja precisa lembrar de que será sempre alvo de perseguição ao reconhecer o senhorio, a soberania e a eternidade de Cristo Jesus ao longo do tempo da sua existência, mas deve permanecer fiel, porque terá a recompensa dada por ele e essa recompensa será dada aos fiéis. Dentro do contexto das cartas às 7 igrejas da Ásia, nós temos também a expressão ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vemos aí a grande promessa do Senhor, da recompensa eterna mediante a fidelidade da sua igreja. A segunda lição que a gente aprende é que a igreja deve enfrentar as falsas doutrinas e o trono de Satanás, muito presente nos tempos atuais, proclamando a soberania de Cristo e o fato de que ele supre as necessidades do seu povo e livra a todos aqueles que se arrependem da escravidão do pecado, dando-lhes salvação e vida eterna. Dar-lhe-ei do maná escondido e a pedrinha branca são alusão à salvação que Cristo Jesus quer dar a todos aqueles que se arrependem de seus pecados e entregam suas vidas para Ele. O nome escrito no livro da vida é a grande promessa do Senhor Jesus para todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador e entra na comunhão da igreja. A terceira lição que a gente aprende é que a igreja necessita compreender que Cristo Jesus conhece os seus seguidores e ele sabe o que estes estão fazendo ou deixando de fazer. Ele quer que sua igreja seja amorosa, seja perseverante, seja cheia de fé, seja acolhedora, e isto vai gerar para a igreja uma recompensa que é mencionada em Apocalipse 2, verso 25 a 28. A quarta lição que a gente aprende aqui é que a igreja não deve esquecer que Cristo protege a sua igreja, mesmo em meio a perseguições, e ele reveste a sua igreja de autoridade sobre as nações, mediante a fidelidade e a resistência que ela tiver contra as heresias, contra a idolatria, contra a promiscuidade espiritual e moral e a profanação do Evangelho. Apocalipse 2, 26 tem uma frase que diz: lhe darei autoridade sobre as nações. A igreja tem autoridade sobre as nações,
A igreja tem autoridade sobre o inferno. A igreja tem autoridade sobre o pecado. A igreja precisa tomar consciência disso e viver debaixo da mão poderosa do Senhor Jesus com essa convicção. E a outra lição que nós aprendemos é que a igreja precisa buscar viver de maneira pura, santa e irrepreensível nesse mundo, vigiando e testemunhando a Cristo e revelando que Cristo não se sacrificou para ter uma igreja morta-viva, uma igreja morna. A igreja não deve se deixar contaminar pelas oferendas do mundo e de Satanás. A igreja não pode perder a sua pureza espiritual. E o Senhor recomenda vigilância, recomenda ânimo, recomenda firmeza no propósito de manter-se fiel ao Evangelho. Sê vigilante, lembra-te do que tens recebido e ouvido. Apocalipse 3:3. A outra lição é a de que a igreja deve ser obediente ao Senhor, confiando nas promessas dele e ter em mente que ele há de recompensar a todos os que lhe são fiéis. Mesmo tendo pouca força, a igreja fiel é reconhecida pelo Senhor, pelo seu empenho, por causa do seu esforço. E ele diz: farei de você uma coluna. Apocalipse 3:12. E a última lição, mas não a menos importante, é que a igreja não pode aceitar a condição de ser uma igreja morna, uma igreja miserável, por causa de dar valor ao que é de origem humana, ao que é material, e abandonando assim a vontade de Deus. Cristo não tolera uma igreja apática que deliberadamente maqueia o Evangelho com a intenção de agradar homens e encher-se de riquezas materiais. Cristo não deseja, não quer e nem pode e não aceita ficar excluído da sua própria casa, da sua igreja. É preciso que nós, como igreja, reconheçamos que a nossa maior riqueza é a riqueza espiritual. E a riqueza espiritual só pode ser concedida por Cristo Jesus, só pode ser conseguida em Cristo Jesus. Que as igrejas da Ásia nos ajudem a refletir sobre nós, como temos sido, que tipo de igreja nós somos. Pense no assunto, reflita e que Deus abençoe você no dia de hoje. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você, agora e sempre. Amém. Graças a Deus.